Pra mim a arte ela é sobre um componente de provocação pra mim. Tipo, eu consigo olhar pra essa parede branca e ela não me provocar. Tudo aquilo que me provoca, em algum nível pra mim é artístico. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Alan Amur e esse é o Desconstrói, um podcast sobre publicidade para desconstruirmos e construirmos conhecimento juntos. Ícaro, muito obrigado por ter topado ser parte do nosso podcast, pela disponibilidade de tempo. Em pleno século XXI, a gente sabe que não é muito fácil. E, enfim, nessa manhã de sexta-feira, vamos trocar uma ideia sobre criatividade, arte, design e sobre o que a gente quiser. Bora lá? Maravilha. Bom, vou começar com umas perguntinhas pra gente conhecer um pouquinho melhor antes. Qual o seu nome completo? Meu nome completo é Ícaro Henrique de Abreu Monteiro. A sua comida predileta? Isso é difícil. Isso é difícil, eu sou um cara de prato cheio, eu sou um cara bem... Posso falar o que eu não consigo comer? Que eu achei mais fácil. Eu não consigo comer dobradinha. Muito embora eu adore a textura, porque eu gosto de polvo. Mas o cheiro é um negócio que eu não consigo. Eu já tentei. Mas já comeu? Ou... Umas 10 vezes eu tentei. E é um negócio... Então foi a única coisa que eu não consegui, de fato, engolir, tá ligado? Assim. A música que você mais escuta? Ou um gênero? Putz, eu gosto também bastante de música. Eu até costumo dizer que eu tenho duas constantes na vida, né? A música e a decepção. Porque aqui com certeza jaz um músico frustrado, né? Eu tive banda por um bom tempo, então eu sempre gostei dessa coisa de conectar, mas eu tendo a gostar mais da musicalidade e os ritmos que são brasileiros. Isso é o que mais me chama atenção. Até porque eu acho que é difícil, né? Você não gostar daquilo que é world class premium, assim, né? Então, a música brasileira, sem dúvida alguma, seja na parte de estrutura, seja na parte de letra, eu acho que é talvez o grande tesouro do Brasil. Então, eu gosto muito das músicas do Brasil. Apoio. Compactuo. Né? Poemas em músicas. Não, é um dependendo negócio... da época, uma coisa de outro mundo pra mim. Eu acho que o que a galera fez, assim, na Tropicália, ali foi um negócio que pra mim, assim, é impressionante, porque se você estabelece um comparativo com o dia de hoje, você fala, poxa, aonde tá a criatividade? Não sei nem se eles estão criando ou estão criando pra eles, né? Sei lá, acho que eu Hoje em sempre dia. gostei. O que muito foi legal, acho que, da música brasileira era de fato de ser inovadora, né? Seja, tipo, desde a Tábua de Esmeralda, onde o cara vai experimentar um ritmo que é espetacular, até o próprio Chico Buarque sendo, tipo, um completo, né, maníaco no processo literário, assim, né? Então você fala, esses caras são os caras que escreviam músicas. Putz, eu sinto, por mais que eu acompanhe nova geração, tem vários caras que eu gosto, mas difícil comparar o período, né? Certeza. Difícil. Um filme que te marcou? Puta, vai parecer que eu sou um cara muito genericão, né? Mas também cinema é um negócio. Você tá falando só das paixões da minha vida, né? Eu sou capaz de falar 20 horas sobre isso. Mas, cara, tem vários filmes que sem dúvida alguma, me marcaram por diversas questões. Mas eu acho que quem mais me impactou do ponto de vista, assim, no cinema, eu acho que foi o Kubrick. Esse cara me deu uma derrapada na ideia, cara. Que... ter sido tanto do 2001, assim... Porque ficava ali, né? Sempre foi um filme artístico. Mas, cara, com uma condução comercial. Tipo, o Kubrick conseguiu fazer um bagulho artístico pra um monte de gente. E eu acho isso... o lugar mais incrível do ponto de vista criativo, que é de você conseguir pegar o seu repertório e apresentar ele pro mundo de uma forma digerível. Porque é difícil. É muito difícil você... né? Acho que você teve já várias vezes problema na vida, trabalhando assim. É muito difícil a gente apresentar alguma coisa que o repertório é seu e não daquele que se Com apresenta. certeza. E aí, você fala assim, mas o que é o melhor pra você é isso. Se o lado de lá não tem o repertório, não acontece. Eu acho que o Kubrick conseguiu estabelecer um pouco disso. E sua campanha publicitária favorita? Ou uma delas, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Difícil também pra mim, mas...
Eu acho que aqui, nesse caso, assim, falando de publicidade, pra mim é que nem, tipo, falar de livro. Recorra aos clássicos, saca? Tipo assim, né? Eu gosto de Shakespeare. E eu acho que no caso de campanhas mesmo, a coisa que acho que mais me impactou enquanto publicitário foi o filme do Hitler, da Folha. Foi um jeito, pra mim, muito brilhante de passar uma mensagem que é apresentando um monte de notícias que são verdadeiras pra no final falar, então, todas essas notícias têm a ver com essa pessoa. Tá vendo como é fácil você falar a mentira só falando a verdade? Poxa, este homem diminuiu a inflação de 10 milhões para 5%. Esse cara fez o marco, né, ficar mais caro. Ele era amante de artes, etc e tal. E aí ele vai dando um zoom out, né, até chegar no rosto do Hitler. Casualmente ele era quem era. E foi um filme, né, foi feito por duas grandes pessoas, né, tipo, da época, foi o Washington, tem o Nizam essa história, assim, são os caras que estavam ali fazendo... E ali, pra mim, é onde se conecta um pouco com a arte. Hoje em dia, pra mim, eu tenho dificuldade de ver um pouco isso sobre a nossa profissão. Ícaro, qual a sua trajetória, assim, um pouco de acadêmica e profissional? Então, um pouco do que você estudou, ou o que você gosta de estudar hoje em dia. Por onde você já passou em termos de trabalhos, etc. E desses, qual talvez você tenha se identificado mais, ou quais, claro, e talvez quais ou qual você tenha se identificado um pouquinho menos? Bem, minha trajetória de educação, eu comecei... Bem, eu fiz o regular, o médio, normal, assim, mas eu sempre tive bastante influência criativa na minha casa, né? Então, minha mãe é uma pessoa de um craft excepcional, né? Cheguei aqui, olhei aqui a mesinha, falei, nossa, que mesinha bonitinha de mosaico. Minha mãe, putz, fez muito mosaico, fez muito patchwork, muita aquarela, muito arraiolo, muito tapeçaria. Eu sempre tive muito, eu pude experimentar bastante. Foi quase um mini curso de artes plásticas em casa quando eu era criança. Isso foi uma coisa muito bacana e minha mãe sempre me apresentou bastante. Eu também morei com um cara, eu morei com dois malucos, foi uma coisa muito interessante, com a minha mãe e com o meu tio. Meu tio também foi palhaço de circo por 50 anos, foi piloto de avião, foi amigo do Chico Xavier, terminou a vida fazendo desenho de ponta cabeça nos prostíbulos da Aurora. Era uma loucura, assim, Eclético. foi bem divertido, assim, essa parte. E aí eu costumo falar desses dois lados, que pra mim são meus dois lados inspiracionais. E embora eu seja né, tenha construído uma carreira em cima da criatividade, eu acho que o que mais diferenciou minha carreira na criatividade, sem dúvida alguma, foi talvez o lado mais do meu pai, que meu pai é um produtor. Então meu pai levanta qualquer coisa. E eu acho que o que fez a diferença pra mim na minha carreira foi basicamente conseguir saber levantar aquilo que eu pensava. Porque existe um grande ato nisso, né? E aí meu pai é um produtor gráfico, eu acabei aprendendo muito sobre processos gráficos. Tava contando pra minha esposa, ela nem sabia, na semana agora, que no final de semana eu falei, poxa, na quarta série eu fiz uma feira de ciências sobre métodos de impressão. Então assim, tipo, né, será que eu gostava disso, né? Então assim, eu sei tudo de offset, flexografia, rotogravura, isso, né, por conta do meu pai. E eu acabei indo pra fazer publicidade por conta do meu pai, né? Eu nasci na periferia de São Paulo, fui bolsista, né? Não foi muito simples o processo. E eu fui pra publicidade simplesmente porque era ali que eu tinha uma indicação, né? Não tinha nem familiares e uma rede de apoio que me conseguisse colocar em algum lugar. E a gente sabe que as coisas funcionam, por mais que a gente tenha todos os movimentos, e a gente discuta muito sobre como que a gente inclui aquele que não tem possibilidade, né? Na década de 90 isso era infinitamente mais difícil. Então eu acabei fazendo a publicidade, muito embora o meu lugar mesmo de amor e de conexão sempre foram as artes plásticas, sempre foi o cinema, sempre foi a música. Aqui que estão as minhas paixões. O que foi legal da publicidade é que de uma certa forma você consegue conectar elas em prol de um subproduto. Então, na faculdade mesmo eu já falei, puxa, cara, não era a publicidade que eu queria ter feito, né? Até porque foi meio louco, assim, eu com 17 anos eu tinha uma agência. Eu já tava a milhão, né? Ah, mano, né?
Hoje de manhã teve terapia, né? E foi bem isso, assim, né? O que a gente não fez de esforço pra poder sair dessa situação, né? E é muito ruim, né? Porque é quase um aprisionamento compulsório. Você consegue perceber as possibilidades de saída disso, mas a saída da periferia, ela é quase uma coisa ideológica, né? Ela é quase você fala, talvez um dia isso vai acontecer. Então, graças a Deus, deu tudo certo. E ali naquele momento eu queria muito ter estudado cinema, eu queria ter estudado, né? Eu tentei isso, as artes plásticas. E aí eu fui evoluindo e a minha carreira, o meu fazer, ele se conectou muito com a arquitetura. Sempre gostei de fazer as coisas, sempre gostei de levantar, de projetar mesmo aquilo. E acabei por não fazer arquitetura e eu fui fazer o meu mestrado em design, onde eu trabalhei ali, eu tenho, né, estudei um método ali, um framework de desenvolvimento de processos criativos. Então, assim, fui caminhando nessa direção e nesse meio do caminho eu me conectei muito com a tecnologia, que era uma coisa lá da infância também, assim, né? Muito embora eu seja da perifa, eu era o boy da perifa, né? Aquele cara que não sai de casa, né? Tipo, porque tinha uma mãe super medrosa e tal. Então, foi tive sorte de cair um computador na minha mão quando eu era bem moleque, assim, meio que um refúgio. E foi onde eu comecei também a aprender a programar. Então, eu ficava bastante sozinho, cara. Eu sou filho único, né? Então, eu acabei desenvolvendo esse mundinho e tentando conectar a criatividade com tecnologia desde criança, sabe? E indo por partes, acho que conectando um pouco também, né, de tudo que você trouxe, desse vasto repertório, talvez, quem sabe, um filme sobre sua vida em algum momento. Como você define a arte? Pessoalmente, subjetivamente. O que é uma arte pra você? Cara, essa acho que no contemporâneo talvez seja uma das respostas mais difíceis, né? Mas eu já vi tantas definições boas, assim, de arte, né? De você construção de significados. Tem um monte de coisa mais erudita, né? Mas pra mim a arte, ela tem ela é sobre um componente de provocação pra mim. Tipo, eu consigo olhar pra essa parede branca e ela não me provocar. Tudo aquilo que me provoca, em algum nível, pra mim, é artístico. Eu vou te dar um exemplo, talvez pra facilitar, assim. Eu acho que dos caras que eu mais gosto na história é o Banksy. Eu acho isso espetacular, entendeu? Eu acho que é esse o papel. E volta um pouco no que a gente tava falando também, que não é necessariamente sobre não terem letristas bons como tinham antigamente, mas provoca menos hoje. E é provocar senso crítico. Isso foi uma coisa muito doida, assim. Eu até achei, quando eu entrei na publicidade, eu achava que, tipo, os meus chefes seriam as pessoas com o maior repertório do planeta Terra. Eu falei, cara, só vai ter gente inteligente. Eu demorei alguns anos, cara, pra encontrar. Mesmo num lugar onde faz essas conexões, sabe? Tipo, e pasmem, assim, né? Hoje também, ao mesmo tempo, hoje eu tenho trabalhado com algumas instituições, com alunos, etc. Cara, o cara tá estudando publicidade e ele não tem ideia de quem é o Washington Oliveto. Aí eu falo, tá bom, né? Então o cara não entende de Washington Oliveto, que ele entenda de repertório de Washington Oliveto. Então eu falo, você não deve estar associando, mas sabe aquela música Alô, Alô, W Brasil, do Jorge Benjor? Aí a pessoa olha pra mim e fala, quem é o Jorge Benjor? Aí isso pra mim é desesperador. Porque pra mim entra numa dinâmica aonde, cara, se você não tem o repertório da sua profissão e nem o repertório cultural que abraça essa profissão, o que você tá fazendo nessa profissão? Porque se você não tiver repertório, essa profissão não é pra você, caraca. Tudo bem, a gente pode entrar numa outra dinâmica sobre quais são as coisas pra onde a gente tá se dirigindo. Mas sempre, independente das ferramentas que vão se colocar no futuro, a criatividade sempre vai ser a maneira diferente de pensar frente ao status quo determinado já. Beleza, na hora que consolida a AI, como é que você faz AI um pouquinho mais, né?
Mas você vai precisar de repertório, senão você nunca vai conseguir juntar uns lé com cré pra construção de sentido, né? Então, falei bastante aqui um pouco disso, assim, porque realmente esse negócio me atordoa às vezes um pouco. Com certeza, acho que compartilho e acho que meu repertório pessoalmente tá longe de ser algo perto do seu e de várias outras pessoas, mas é um pouco isso, né? De como amanhã eu posso ter um pouquinho, saber um pouquinho mais, ou ler um pouquinho mais, ouvir um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, porque acho que, né, qual que é o papel, a divisão, acho que não existe, né, uma resposta, mas tem a arte e tem a pessoa que enxerga a arte. Qual que é o papel do subjetivo que está enxergando para entender aquilo como arte, né? Então, de olhar para qualquer tipo de artista e falar e entender, né? Um quadro para mim é uma coisa e para outra, né? E é Sim. outra coisa para você. Então, acho que as pessoas que veem, enxergam, né? Os estudantes você mencionou, não todos, claro, mas, né? Falta esse querer, acho que principalmente em determinadas bolhas, né? Do Sim. Brasil, que tem acesso. As pessoas, às vezes, com mais possibilidade de acesso à informação são as que têm menor repertório em determinadas coisas, né? Infelizmente. Não, concordo. E tem uma coisa sobre... Eu falo muito, às vezes, com a galera, assim, específico, tem duas áreas do conhecimento humano que produzem respostas, que produzem essa dinâmica de senso crítico, que traz à luz uma coisa que a gente, antes daquela pessoa ou daquele contexto, era impossível. E pra mim são dois lugares, é a ciência e a arte. E é muito doido, porque tem uma... Eu vou ser muito generalista no que eu vou falar, mas basicamente o cientista, ele trabalha com problemas de natureza fechada, enquanto que os artistas trabalham com problemas de natureza aberta. Isso até é científico, né? É a coisa do wicked problem versus o tame problem. E quem consegue lidar com os problemas de natureza aberta, que é muito doido, porque ele tem infinitas respostas, ele não tem uma. Né? Sei lá, eu sempre uso o exemplo do tipo, ciclofaixas são boas ou ruins? Pô, Alan, a gente consegue gastar uma tarde aqui, achando coisa boa e coisa ruim. Aí você fala, beleza, implementamos a ciclofaixa. Ficou pior ou melhor? Outra tarde. Outra tarde, bicho, entendeu? E o que eu acho legal do pensamento artístico é de conseguir olhar isso de um jeito separado e encontrar sentido nas peças que você tem disponível no tabuleiro, naquele momento. Porque se você fazer a ingestão de qualquer outra variável, muda o jogo de novo e de novo. Sendo que quando você olha para uma expressão numérica na matemática, dá 12, dá 49. E isso eu acho que... E para isso, para mim, existem esses dois tipos de pessoas que ambas chegam em resultados. Mas uma chega no resultado quase que por essa construção lógica e objetiva e única, e o outro se dá por essa possibilidade de agrupar coisas que até aquele momento não faziam sentido algum. Né? E aí, pensando nesses agrupamentos, né, seja no lógico mais objetivo ou de coisas que às vezes são simples, mas as pessoas nem percebem que são simples de serem agrupadas, né, e dá um dos melhores resultados. Como você vê justamente a conexão entre marketing, arte e criatividade? Isso é uma coisa muito interessante. Até porque, né, eu tenho uma opinião um pouco diferente, assim, do que eu acho que o marketing, ele tem se distanciado dessa coisa do wicked problem. Cada vez mais ela tá em cima do dado, daquela coisa, né, tipo, hoje a gente consegue fazer a probabilidade funcionar nas nossas frentes, né? Então, eu acho que a arte, pra mim, ela tende a se distanciar um pouco do marketing. Eu tenho visto muito... Uma coisa... São dois desenhos muito distintos até, assim. Eu consigo ver hoje o CMO que encampa a área de vendas. Esse cara hoje é eletivo a um CEO. Ele nunca teve essa possibilidade. Mas ao mesmo tempo, o cara que é o CMO e não entendeu de tecnologia, ele tá sendo engolido pelo CIO.
Então a gente tá num momento muito louco, onde de fato as coisas estão mudando drasticamente. E aquele marketing bonito do branding, das coisas que na verdade me conectaram com essa profissão, cara, cada dia tem menos espaço essa conversa. E isso, assim, não se paga por isso. Óbvio que as marcas gigantes, elas vão continuar sempre nessa transição, porque o cara ainda constrói, né, coisas simbólicas nas cabeças das pessoas. Eu tinha um professor de marketing na faculdade que falava um negócio que eu achava ótimo, né? Tipo, pra que serve uma marca? Pra você não ter que pensar. Eu sempre gostei muito dessa definição. Né? Esses dias eu fui, tipo, na farmácia, eu falei, putz, preciso comprar a lâmina de barbear. Ah, é essa. Você fala, por que é essa? Eu nem me perguntei sobre a decisão que eu tô tomando. E é isso que a gente faz na nossa profissão, né? Que de uma certa forma ela tende até a facilitar um pouco as coisas. Criar atalhos, né? Só que aí num mundo de hiperexposição, na verdade você está sendo hiperestimulado, aí não tá dando certo. Parece que o mais hoje, né, a gente vê essa inundação da sociedade, né, de informações e tal. Então, eu tô passando por tudo isso porque, de fato, conectar hoje marketing, a arte, de novo, é onde eu mais gosto de navegar. Mas eu não sei, pra mim tá cada vez tendo menos espaço pra essa conversa. E você acha que isso é prejudicial pro desenrolar do mercado, pra fazer com que as pessoas não pensem tanto? No sentido de escolhas pra problemas, né? Soluções para os problemas delas? Eu acho que falta um pouco de inspiração hoje mesmo, assim, sabe? No nosso dia a dia. A gente, óbvio, a gente enquanto profissional vai atrás da inspiração, isso faz parte da nossa profissão, né? Não tem como não. Mas no dia a dia, na timeline regular, eu acho que a gente não tá conseguindo muito inspirar as pessoas em cima dos ads. Mas em cima daquilo que é conteúdo orgânico, eu sinto que isso acontece. Isso é uma coisa muito doida, né? Porque a gente fala assim, nossa, hoje a gente só consome vídeo pequenininho, né? Coisa etc e tal. Mas e a galera maratonando as séries por 12 horas seguidas? Então assim, nem a cruz nem a caldeirinha, né? Eu acho que a gente gosta muito de ser determinístico nas coisas, né? E toda essa conversa, por exemplo, do AI, pá, gera mais desespero e medo nas pessoas do que inspiração. O que eu sinto falta do começo, né, de quando eu entrei nessa profissão, é de que a publicidade ajudava a inspirar. A inspiração que eu vejo hoje é uma inspiração só do mercado, né? A gente faz pra gente mesmo, né? As coisas que, né, pô, acabamos de vir de Cannes aqui, teve um monte de conversa. As inspirações que vêm de Cannes, elas não são inspirações da sociedade, elas em geral são inspirações que nutrem o nosso ecossistema, que são ações menores, são coisas. Eu não tô falando tipo, ai, putz, aquilo não existiu. Não existiu, mas é pequeno. E você só toma a proporção daquela coisa legal quando ela vira um case e você de fato consegue experimentar isso de um jeito melhor. A gente deixou de inspirar as pessoas enquanto marcas. E eu vejo hoje, assim, com o mundo da performance, dinâmicas muito pragmáticas sobre a escolha das coisas. E binárias, às vezes, né? Muito binárias, cara. Então, o comunicador, eu vou falar um negócio aqui que sempre foi um negócio que me pegou muito quando eu era moleque, assim. Quando eu ficava vendo aqueles filmes de hecatombe, eu lembro de, putz, salva o engenheiro, salva o médico. Nunca vi salvar um publicitário. Isso me pegou bastante, assim, por 10 anos, cara. Juro por Deus, desde a época que eu assisti lá, com Liv Tyler, lá no Magedon, etc. E aí, um dia eu vi numa palestra do Karnal. O Karnal falou um negócio, assim, que não necessariamente tem, mas foi a relação que eu construí ali naquele momento, nunca esqueci. Que era, poxa, eu sou um cara que consegue entender os gênios, mas eu não sou um deles. E eu achei isso tão legal, porque eu falei, opa, peraí, é o que eu faço? Eu consigo pegar um negócio cabeludo
e transformar em 3 frases e todo mundo entender. Puta, velho, eu não sou um publicitário, eu sou um educador. E aí é a hora que você percebe, e tanto que esse é a saída natural de todo mundo da nossa área. Todo mundo quer fazer algo relacionado às marcas que eduque. Porque aqui que tá o propósito. Que é você conseguir pegar um poder de um canhão gigante, que é a indústria publicitária, para poder construir uma mensagem em massa. Isso que encantou a gente por todos esses tempos, né? E eu acho que... Mas contei toda essa história pra chegar nesse lugar de que somos educadores. E a gente tem esse papel, e esse papel é muito nobre. Só que você vai educar o quê se a gente tem uma sociedade cada vez mais binária e da performance? Como é que chega nessa conversa? Parece quase que é sobre programar uma pessoa e não educá-la, né? Exato. Faz super sentido para a indústria, para o capitalismo. Exato. Isso é indiscutível. Mas essas pessoas vão se anulando, vão se dissociando. Putz, com as novas gerações, cara, isso parece que não tá dando tão certo. A gente já tá medindo isso, né? Porque é uma outra resposta. E você vê que, na verdade, a gente é humano. O que a gente quer é inspiração, o que a gente quer é amor, o que a gente quer é carinho. Ninguém gosta de viver no veneno, saca? Uhum. Você falou um pouquinho sobre inteligência artificial em alguns momentos. Trocar uma ideia de como você, Ícaro, vê um pouco o papel dela. No meio de tudo isso que a gente conversou, né? Meio que dentro desse embaralhamento de coisas, pessoas, sentimentos, manifestações. Você é uma das pessoas que, por exemplo, acredita que ela, né? E talvez eu esteja sendo binário agora, mas toma cuidado. Mas que vem para somar no sentido de potencializar muito capacidades humanas e etc. Ou que substitui de fato. Lógico, não indo para um lado mais operacional, de coisas que realmente talvez ela substitui em algum momento, mas em termos criativos, de pensamento, de repertório e etc. Como você vê um pouco o papel da IA dentro do mundo publicitário? Para mim, a revolução que a AI vai proporcionar para nossa indústria, ela é, se não igual, maior do que a chegada do computador. E eu lembro, né, assim, foi uma coisa muito doida, como eu te disse, meu pai é produtor, né, e meus pais eram separados, e de sábado eu ficava com meu pai e ia pra gráfica, né, então assim, era uma loucura, né, meu pai me pegava de manhã, e eu fiquei a trabalhar com ele de sábado, trabalhava todo sábado, e aí eu me lembro claramente de ver um pestapeiro. Eu conversei com meu pai isso mês passado ainda. Eu falei, puta, lembra do alemão? Pá. Eu lembro dele falar assim, quando chegaram os Macintoshes, de falar assim, essa porra nunca vai me substituir. Isso pra mim é muito doido, porque cristalizou, não sei porquê. Talvez pelo meu fascínio com os computadores ali já, eu tô falando, eu tinha 9 anos de idade, né? Foi em 90 que isso aconteceu, né? 89. E aquilo me pegou muito. E desde então eu sempre pensei muito sobre essa dinâmica ludista, né? Vamos destruir as máquinas a vapor, né? E é muito doido porque não tem uma situação histórica onde, na verdade, a tecnologia não tenha vindo e derrubado tudo. Porque não tem como segurar. Quem tá fazendo isso daqui acontecer são as 4 principais empresas do mundo, bicho. Isso vai acontecer. De qualquer jeito. E o que eu acho interessante, por ponto de vista dos comunicadores, é esse ludismo. São pessoas com muito senso crítico. Mas aonde você acha que essa máquina que a gente tá imaginando ela há milhares de anos e que acabou de sair do forno a primeira versão, que ela não vai fazer tudo que você faz? Óbvio que ela vai fazer. A treta tá em ela aprender como você faz. E aqui que pra mim ainda tá o gap dessa situação como um todo, né? Então, se você não determinar um escopo muito bom pra ela, eu falo porque eu fiz isso já em aula várias vezes, a resposta de todo mundo é a mesma.
Sacou? Então tá sobre saber formular perguntas incríveis para ter respostas incríveis. E óbvio, tem toda a aceleração, tem um monte de gente treinando essas estruturas o tempo todo, vai ter LLM para tudo quanto é lado. Mais do que ter LLM para tudo quanto é lado, vai ter LLM próprio, né? Tipo, o que o DeepSeek tá fazendo já é falar, oi, meu LLM é open source, roda daí. Por que eu vou usar o GPT? Se o cara tá me dando o LLM e o conhecimento do LLM é meu. Ah, não, porque pode estar vazando um dado pra China. Ah, e no GPT não tá. Entendeu? Sendo que o que as grandes corporações estão fazendo com o GPT nesse processo de automação, e falo porque eu vi isso, né? É, na verdade, só de você mascarar os dados. Mas você põe o dado inteiro lá, tá? Então, assim, e isso acabou, acho que, virando também um motivo, né? O que na década de 60 e 70 a gente viu com mísseis e armas nucleares, agora a gente tá vendo com inteligências artificiais e outras tecnologias disruptivas, proporcionando essa instabilidade global. É uma arma hoje, inclusive isso, né? Mas assim, eu acho... Desde 2017, quando eu vi o Debater, que era um projeto que a IBM tinha em laboratório, de debate, ali eu já falei, perdeu, Playboy. Não vai rolar. Então, deu pra ver como era o GPT lá em 2017, o que ele poderia fazer. E o que acabou acontecendo é que todo mundo sabia que isso ia acontecer. Mas o que parece que aconteceu é que eles abriram a caixinha de Pandora um pouco antes da hora, né? E aí, a hora que abriu a caixa de Pandora, bicho, aí você teve que lidar com todos os monstros que estavam lá dentro, né? Mas, olhando mesmo para soluções da nossa indústria, é óbvio que a inteligência artificial generativa, ela é mágica, né? Ela entrega uns negócios espetacular. Mas o que eu tô vendo hoje do ponto de vista consultivo é que as empresas, na verdade, elas estão colocando um copiloto de forma... Você assina o seu copiloto, você municia a ferramenta, a sua ferramenta, só que a gente não tá centralizando essa conversa enquanto corporação. Então, e ao mesmo tempo, isso não tá virando uma automação. O que a indústria da comunicação, da publicidade como um geral precisa, não é de AI generativa. É de automação clássica. Só que existem situações ainda de agências que não se digitalizaram. Como é que vai usar AI? Então, assim, eu acho que só... Isso me entristece, porque, putz, eu tô na indústria há muito tempo, e a gente sempre teve uma dinâmica muito pouco propositiva, né? A gente sempre foi o agenciador, a gente sempre esteve no meio dessa conversa. Só que as coisas passaram pela nossa frente, os produtos passaram pela nossa frente. Poxa, aí eu vi nas agências a gente perder as grandes chances de ter portais, da gente ser os publishers, da gente ser caras que fazem produtos digitais, produtos físicos, IoTs. Não aconteceu. E aí, hoje a gente fica vendo aí matéria aí do SEMP, de que, putz, nos últimos 13 anos a gente cai de uma taxa média de 15% de rentabilidade para 5%. E aí, com 5%, o que vai acontecer? Quando o EBITDA baixa, bicho, a galera fica desesperada, rendimento cai. Assim, a gente tá numa situação muito doida, e óbvio, eu acho que alguém vai botar isso, eu tô falando isso porque alguém vai querer colocar isso na conta da AI, entendeu? E não é na conta da AI, é sobre como a gente conduziu o processo até aqui. Chegou uma tecnologia e ela vai poder permitir, sim, que a gente seja, acho que mais do que a gente é, mas eu acredito também que ela vai tirar muitas das coisas que a gente fazia. Mas, de novo, não é uma coisa ruim, né? Toda vez que uma tecnologia veio, em geral, aumentou a quantidade de oferta de... Tudo bem, a AI, no caso, tá falando assim, eu vou fazer essas coisas. Mas qual que é o próximo passo? Em geral, a gente sempre tem esse primeiro vale depois de uma tecnologia disruptiva. Mas aí depois cresce mercado. E tá tudo certo. Eu acho que o que a gente tem que prestar atenção na indústria da publicidade, ou como em qualquer outra, é como que a gente distribui esse conhecimento. Porque se a AI ficar na mão de quem sempre é o early adopter,
eu acho que vai ter uma concentração de capital de um jeito que a gente nunca viu na vida. E aí eu acho que isso é ruim pro planeta, mais do que ter uma AI fazendo o seu trabalho, entendeu? Com certeza, e mais do que... o cenário talvez já não seja tão fácil, né, do planeta. Então, se isso acontecer... Boa. E, Ícaro, falando um pouquinho sobre... Não, na verdade, falando um pouquinho é foda porque a gente já só falou sobre isso, mas... Me conta qual foi o briefing que mais te desafiou na sua carreira? Um dos mais que te desafiou na sua carreira? Essa resposta acho que é interessante até. Porque eu acho que o briefing mais desafiador da minha carreira foi o não briefing. Os melhores projetos que eu fiz na minha vida não tiveram briefing. E isso é uma coisa... E eu não tô falando sobre retroplane, tá? Mas é de você genuinamente entrar num lugar onde tem um problema e fazer os sprints de evolução daquilo até chegar num lugar legal. E é muito doido, né? Olhando hoje pra AI, assim, eu fico muito brincando, tipo, de que bom, agora talvez tenha alguém pra poder ajudar a gente a pensar melhor num briefing, a discutir melhor sobre o briefing. Porque a gente sempre teve essa coisa do briefing ser uma demanda. Briefings bons não são demandas, briefings bons são construção em conjunto. Então, se tem alguém falando, faça isso, você pega, não conversa e devolve, putz, aí tem algum... Você não tá explorando do melhor jeito. Mas ao mesmo tempo também as pessoas hoje, tipo, cara, nessa sociedade da hipervelocidade, o cara cada vez menos quer ter tempo para poder fazer um sprint com você durante uma manhã, e usar isso em prol de um desenvolvimento de alguma coisa nova. Então, acho que a gente tem também um monte de gente insegura, então tá todo mundo querendo também demonstrar trabalho. E eu acho que a gente tá numa época onde a gente, pra mim, não tá num momento da criatividade agora. A gente tá no meio da escala. Porque não tem nada que esteja sendo feito agora que a gente não pensou há 20 anos. E é muito doido ficar vendo isso acontecer. O que a gente tá fazendo é escalar as coisas que a gente não... que já foram pensadas. Tem muito pouca coisa realmente nova, do ponto de vista... Tô falando da nossa indústria, assim, especificamente. Mas é isso, acho que o briefing mais difícil é o não briefing. Mas foram dos não briefings que nasceram as coisas mais legais. Porque ao mesmo tempo também, né, o briefing... Por isso que pra mim ele precisa de uma conversa, porque... Uma vez que o briefing é uma determinação, é um documento, ele é um campo com regras, ele é um campo já definido. E o lugar onde tem a regra 100% definida, difícil ser inovador, entendeu? Já tem um resultado 100% definido, talvez, né, de certa maneira, mascarado. Né? Mascarado, você já sabe pra onde vai, então, sei lá, eu vejo um pouco dessa forma. Eu vejo e sofro dessa forma no dia a dia. Todos sofremos, é uma coisa... Passamos por isso. E em marcas, às vezes eu faço, né, essa pergunta para outros convidados e sempre me gera uma curiosidade. Uma pergunta muito simples, mas me conta 3 marcas que você se sente conectado de certa forma. Ou porque não fazem você pensar, ou porque você de fato gosta. Enfim, diferentes motivos. Sim. É legal fazer essa pergunta até, né? Porque uma coisa que eu vejo assim, que pra mim é quase uma esquizofrenia, é do publicitário fiel à marca, sabe? Isso pra mim é uma coisa assim tão antagônica, que eu falo assim, cara, você inventou um Deus e agora você acredita nele? Né? Então assim, mas sim, eu acho que aqui é uma coisa dos valores de marca, mas acho que a gente vive uma coisa muito interessante hoje, onde muitas vezes o serviço faz às vezes do processo inteiro, né? Eu sempre gosto de pensar no Airbnb, porque eu devo ter sido impactado menos 5 vezes por um anúncio deles. Agora tem, mas todo o frisson do Airbnb, eu nunca tinha visto um anúncio do Airbnb. Eu me conecto hoje com marcas que talvez tenham alguma coisa muito evidente da questão de serviço de propósito. E óbvio, sei bem como é que elas funcionam por dentro, mas eu gosto quando a Apple fala sobre a privacidade. Porque esse é um problema. De verdade. Não é um problema, mais ou menos. E ninguém tá nem aí com essa conversa. Então você fala assim, sério que o cara é o único bastião da tentativa da privacidade? Então,
Puta, na empresa, por exemplo, assim, a gente usa... todas as senhas ficam dentro de um Apple, não ficam dentro de um outro lugar. Pelo simples fato, ele é o único que tá falando pra mim que tá preocupado com isso. De verdade. A campanha do cara é sobre isso, né? Então, assim, nisso eu acho que a Apple sempre fez um trabalho memorável. Eu gosto bastante de como... E eu vou tentar falar marcas com as quais eu não trabalhei, né? Porque é o que eu acabei de dizer. Se eu, falar das marcas com as quais trabalhei, parece que fica uma coisa, né? Muito... Aproveitando que a gente tá num estúdio, né? Eu toquei bastante tempo, assim. Pra mim, a Fender é uma marca que também nunca vi um anúncio. Mas o produto... Né? Ela não precisa de anúncio. Né? E eu sempre gostei disso, assim. Quando você tem uma marca excelente, é engraçado que... Porque a gente, sei lá, né? Quando eu era moleque, eu falava assim, nossa, se a Coca-Cola parar de fazer publicidade, a Coca-Cola fale. Eu não acredito nisso. Hoje em dia eu não acredito mais nisso não, entendeu? Se você tiver aí com seus centros de distribuição andando ver, e na verdade um B2B rodando... Cara, sei lá, se esse negócio se sustenta, não do jeito que... Com a potência que ela tem, óbvio, para grandes marcas é impossível mesmo, não... Mas a coisa mudou, né? Porque, você fala, eu preciso comprar audiência. Eu tenho audiência. Hoje eu sou empresa, eu sou publisher, eu sou creator, eu sou tudo. Coisa tem uma bagunçada bastante. E a outra coisa de uma outra marca, pra mim, que é muito... Que é muito relevante, cara. É engraçado, né? Pensar nisso assim, mas de primeira, cara, olha que louco assim. Eu pensei em fralda. Filho de 3 anos, né? Então assim, você fala assim, cara... Mas em qual fralda você pensou? Eu pensei na Pampers. Ah, legal. Engraçado, né? Assim, e nem que é uma coisa... Mas pensando nesse lugar do não pensar, entendeu? Você fala, eu vou direto nessa fralda. É uma coisa que eu não me pergunto. Mas... E é engraçado como a gente funciona, né? Eu sempre faço uma brincadeira de uma coisa que nossa, por muitos anos eu sempre olhei pra axilas femininas de um jeito assim, poxa, não é tão bonito. Não é tão bonito. Até o dia que eu me dei conta de que eu só tinha sido impactado por axilas que não existiam. Falei, que loucura. Então assim, a gente tem um poder que a gente... transcende o que a gente acha que a gente tem, sabe? De fato de você conseguir invisibilizar coisas e tal. Eu acho que a gente vive um processo também de ética na nossa indústria, pelo menos com um pouco mais de conversa. Eu não sei se necessariamente a gente melhorou os índices, mas parece ter mais conversa sobre isso. E eu acho que é isso que permite também que outras marcas que construam coisas que realmente são importantes se fixem na cabeça das pessoas, assim como essas fixaram na minha, sabe? Total. E mudando um pouquinho de escopo, não muito na verdade, mas falar um pouquinho sobre algo que você citou, né? Acho que Ícaro educador, vamos dizer assim, entre várias outras coisas. Mas me conta um pouquinho sua relação com o sistema, né? Com as instituições de ensino. Você tem relação, se não me engano, pelo que eu vi, com a SPM, não sei se mantém ou com outras, fica à vontade para contar um pouquinho. Mas isso nasceu muito de tudo isso que você já trouxe, né? Um pouco de perceber essa vontade, essa essência, né? De educar, de transmitir, de passar. E como foi um pouquinho essa construção na sua vida, de chegar onde você chegou nesse sentido? Claro. Quando eu, né, pensando no Ícaro lá, super de trás, eu acho que... Não vou falar que eu não tenho que eu não aprecio uma certa vaidade intelectual. Eu gosto, assim... falando com a minha esposa mesmo, assim, a gente sempre assim, nossa, putz, o KPI de sucesso é um dia tá no CPFL Cultura sendo entrevistado, né? Assim, né? Porque foi o conteúdo que eu sempre gostei de ver, é o lugar que eu acho incrível. Então, pra mim, a academia, ela sempre... Eu sempre fui um pouco, sei lá, capturado um pouco por essa vaidade acadêmica. Fazendo o caminho acadêmico, percebi que também a academia é um lugar muito excludente,
nossa, cara, das instituições mais excludentes que eu já tive a oportunidade de, de participar, assim, eu consigo dizer que ela, por vezes, é mais excludente do que a publicidade. Tipo assim, ó, e tem uma coisa, né, ontem eu fui encontrar com um amigo meu, assim, e ele falando também, o cara, putz, um advogado espetacular, procurador de estado, tudo, e ele falando assim, poxa, caraca, eu fui fazer uma apresentação lá no mestrado, aí o cara veio e me perguntou um negócio que não era nem do assunto. Então tem uma provocação acadêmica que ela, pra mim, ela é meio babacona, sabe? E ela, na verdade, é talvez a estrutura de mais privilégio que eu já tenha tido contato. Fazer o mestrado foi uma loucura. Eu passei, sei lá, 7 anos tentando fazer o mestrado. É à tarde. Quem consegue fazer o mestrado à tarde, bicho? Eu só consegui fazer o mestrado porque foi na pandemia. Que eu devo ter sido talvez a única turma da FAO que não teve que ir na FAO, entendeu? Tipo, como é que eu faço pra poder ir 2 da tarde assistir uma aula na FAO? Herdeiro. Herdeiro, velho. Então, assim, baita lugar de privilégio. Então, assim, caramba, mano, eu vim da periferia. Tudo que eu mais pensei é, tipo, como que eu devolvo essa parada, assim, sabe? Hoje eu tenho pensado muito nisso. Como é que eu devolvo? E tem uma coisa do ambiente acadêmico também, né? Acho que esse é um ponto ruim. Mas do ponto bom, tem mais pontos bons pra mim, sem dúvida. Que é de você deixar a sua cabeça sempre jovem. Você ter que lidar com uma conversa diferente. Funcionando, né? E isso te moderniza o tempo inteiro. Então, a escola, o ambiente educacional permite isso, assim. E lá atrás eu tinha muito a dinâmica de... Beleza, né? Tinha vontade de ser publicitário, mas eu não acreditava tanto que ia dar certo. Porque era um lugar de boy, né? Era um lugar de rico, assim. Eu lembro quando eu comecei na publicidade, assim, os estágios eram todos gratuitos. Estágio gratuito, velho. Tem que bancar a casa com 3 pessoas. E isso eu acho que... Então eu pensei sempre muito assim, putão, como é que eu posso estar vinculado com criatividade, mas já sabendo que talvez um dia eu não consiga trabalhar numa agência. E eu falei, poxa, tem a escola. E eu não tinha muito essa ideia de que o comunicador, ele era também ele estava muito próximo de um educador. Porque você, como educador, você tem muito prazer, né, cara? Você tem o feedback do público. A aula tem essa coisa do show, né? Você pegar uma guitarra, subir no palco e tem alguém te olhando e vibrando contigo. E essa sensação, bicho, essa troca com o público sei lá, das melhores sensações que eu já tive na vida. Uhum. Embora cause nervoso, né? Não tenho... Eu fico nervoso de vir aqui falar contigo. Imagina quando tem 1000 pessoas na frente, né? Mas eu fui muito para esse caminho do mestrado porque eu queria dar aula. E porque eu via nisso uma possibilidade de falar, poxa, eu posso continuar estudando as coisas que eu gosto. E sei lá, puta, queria ser professor universitário sei lá, em Bauru, sabe? Porque eu consigo ter uma vida legal e parará. Bem, eu desisti 3 vezes da profissão porque eu achei que ela nunca ia funcionar, nunca ia dar certo. Mas acabou dando, né? Tipo, mas esse sonho eu não queria deixar de lado, eu continuei fazendo o mestrado. Acabei de participar de uma iniciativa muito bacana, que foi a primeira turma de mentoria da SPM. Então eu tô conduzindo esse processo de mentoria com os alunos, justamente porque a escola também tá se redesenhando. Uhum. O AI não chegou pra publicidade, o AI chegou pra todo mundo, né? E a educação, o acadêmico em específico, o desafio desse cara é como tirar essa tecnologia, né? Porque o primeiro movimento foi, vamos dar tablet pra criança, vamos dar um computador, papapá. Agora tira celular. Agora tirou tudo. Porque senão a criança não pensa. Senão você nunca vai conseguir focar. E assim, caraca, mano, eu sou neurodivergente. Eu sei o quão difícil é focar. Se eu nunca tivesse tentado ler, ia ser muito mais difícil. Tipo, e sobre achar formas, né? Tipo, eu sempre fui um cara que
o meu tempo de atenção é uns 20 minutos máximo. Não, a maior parte das pessoas no mundo também são assim, né? Tipo, tanto que na escola você fazia 20 minutos de teoria, 30 minutos de exercício, né? E eu sempre, tipo, pô, andava no busão lendo, entrava no metrô lendo, porque essa pausa me permitia respirar pro próximo passo. Como é que você faz isso com a juventude? E a gente, assim, a gente tá falando de uma droga que a gente nunca teve, nessa proporção, nunca teve tanto viciado. Então, e a cabeça do viciado deforma, né? E principalmente quando você é criança. Então, tipo, eu tenho olhado bastante pra isso, com bastante preocupação nessa questão. Mas é isso. Num grande resumo, a academia era um sonho meu de dar aula. Basicamente, é onde eu podia ver que eu poderia estudar e continuar falando daquilo que eu tinha me interessado no começo da minha vida. Muito bacana. E hoje você trabalha como nessa turma de mentoria? Você tem mais algum papel na SPM ou em outras instituições? Ou Sim. como dessa relação? Eu tenho... Muita gente me chama pra poder conduzir alguns cursos, pra poder conduzir... faço mentoria não só de estudantes, mas faço mentoria de alguns adultos também. Trabalho em algumas situações específicas, mentorando também CEOs de startups, né? Via alguns fundos de fora, tal, que isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E tenho feito também alguns cursos, por exemplo, eu fiz um curso agora junto com o DAD, com a galera, periférica, que não tem possibilidade, montamos o curso. Então, assim, tudo aquilo também que se parece comigo e que possa construir um pouco de possibilidade para as pessoas que vêm com, sabe, com a faca nos dentes, bicho, Uhum. é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que também me energiza bastante. Muito bacana. Admirável. Parabéns enfim, por toda essa atuação. E você também é palestrante, ou não? Fiz bastante palestra nessa E vida. você já palestrou no... Eu nem sei pronunciar, é TEDx que se fala? Já fiz TEDx, uma vez eu fui palestrar, cara, num simpósio de wearables no Canadá, assim, eu fiz um projeto que foi muito interessante, né, que foi um boné, que hoje faz parte da mostra permanente do Museu de Chicago, como, tipo, os principais wearables da história. Do lado do boné tá o Apple Watch, assim, eu te falo, caraca, bicho, boa, né? E óbvio, assim, o meu lugar era esse, eu sempre quis trabalhar com uma coisa mais artística. Fiz o caminho mais improvável do mundo, né, pra conseguir chegar no museu e tal. Mas aí no mestrado também eu tive a possibilidade a gente também fez um negócio também, que foi da Bienal de Buenos Aires. Eu sempre gostei desse lugar e tentar me conectar com isso, assim. Então, você fala uma coisa? Não, eu ia continuar a pergunta, mas... Continua, pode continuar. Imagina, eu só ia perguntar dentre essas experiências, ou, na verdade, o que você mais gosta de externalizar através dessas palestras, etc. Tem algum tema específico? São essas diferentes manifestações, né? Um pouco de arte que a gente conversou também. É muito doido, assim, sabe? Porque teve uma época, assim, e eu falo assim, porque eu fui dar essa palestra e tal, é quase como... eu acho que vida de palestrante um pouco, assim, e eu tinha um pouco isso, assim, era quase turnê, saca? Você vai estudando, chega numas coisas, fala, poxa, vou falar disso. Porque é bom, né? A palestra, ele é um lugar interessante de você testar o seu discurso se ouvindo, né? O palco, ele é terapêutico. É muito doido. Porque no palco você não pode errar, então tem que estar perfeito aquele pensamento, assim. E aí quando esse pensamento, ele, fica polidinho, assim, pelo menos eu consigo guardar ele na minha cabeça pra sempre. Um pouco do que aquilo foi dito. Então quando eu fiz o TEDx, estava na pandemia. Não teve como não ser influenciado por isso, assim, né? Comecei muito a falar sobre esses métodos de ficar sozinho e tal, mas dei muita palestra sobre criatividade, né? Dei as palestras, todo o projeto que eu fiz que acabou fazendo bastante barulho, eu acabei fazendo também esses road shows de palestra. Tipo assim, é isso, eu fui no Canadá, fui no simpósio de wearables, e foi muito interessante, assim, porque tinham 2 doutores da Universidade de Montreal
engenheiros elétricos apresentando o meu boné antes da minha apresentação. E eu falei... Que tinha esse boné. Eu falei, o que esses caras estão falando do... Então, isso foi uma coisa... foi um boné bastante interessante, assim. Ele basicamente conseguia prever o momento em que você tava entrando em sono. Então, e foi um projeto super barato, custava $28. A gente fez um boné que basicamente, quando ele percebia pelos seus movimentos de cabeça de que você tava entrando em um momento de vigília relaxada, que é a hora que você começa a querer pescar, ele tinha um acelerômetro e um giroscópio dentro do boné, e a ideia era inundar os sentidos. Então toda vez que ele percebia isso, ele acendia uma luzinha aqui na aba, ele tremia e ele fazia um barulho. Então eu usava audição, né, tato e visão para te influenciar nesse momento, mas meio como um aviso do tipo, pô, dá uma parada, velho, você tem chance de bater o seu carro, né? Foi bem focado na indústria, na direção dos caminhões, até porque naquela época era a profissão regulamentada que mais tinha morte. Era um negócio horroroso, assim. Mas, de novo, um não briefing. Isso é uma coisa que a gente caçou, né? Que teve um insight que trouxe isso. Putz, tempo de desenvolvimento. Fiz os produtos... Mano, chegamos a fazer reunião com o presidente global da Ford. Foi um negócio, assim, muito legal. E aí a Ford fechou. Então, a vida tem dessas também, entendeu? E não foi pra frente o projeto? O boné assim, não, cara. O boné não. Aí eu tive que doar os direitos, né? Continuo sendo o cara que... né? Seu nome tá no museu. Tá no museu. Mas os direitos são da Ford. Eu não posso fazer nada com o boné, assim. Então, e tem uma rampa também, uma outra. Então, assim, foram projetos que transcenderam, assim. Imagina, olha que loucura, né, na publicidade, né? Pra gente poder fazer uma mensagem. Olha o que a gente faz. Entendeu? E aqui foi o lugar onde, na verdade, na nossa indústria, né, como a gente falou assim, que na verdade sempre me pegou um pouco. Pô, a gente faz coisa de... A gente consegue gerar tanto valor, cara, através de criatividade. Só que a gente não consegue vender. E é aqui que... O que é vendido parece ser sempre mais do mesmo, né? Então. Em alguns momentos, talvez nesse momento, como você comentou. Ícaro, eu vou reforçar os agradecimentos que eu fiz no começo. Obrigado pela disponibilidade de tempo, por ser parte do Desconstrói. E eu te agradeço agora porque eu tenho uma última pergunta. E depois eu deixo aberto para você terminar o episódio da forma que você quiser. Uma pergunta simples é: qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas por aí? Sei que vai parecer muito clichê assim, né? Mas eu acho que tudo que eu fiz da minha vida foram pelas oportunidades que apareceram. Elas não foram... Eu sempre pensei na história que eu queria contar a meu respeito um dia assim na vida, né? Tipo, acho que é um jeito bom de você tentar estruturar isso. Mas... Eu mudei a minha vida todas as vezes que apareceu uma oportunidade. E eu acho que esse é um jeito interessante de se viver a vida, porque ele é divertido, né? Óbvio, você vai ter ali uma dorzinha de estômago, mas é meio, sabe? Tipo, seja água, meu amigo, sabe? Não só pro trabalho, mas pra tudo. Quando você vê uma oportunidade de uma coisa legal, vai pra cima. Eu tenho um grande amigo meu que fala uma coisa que eu acho ótima, assim: primeiro se compromete, depois vê se dá. Acho que falta gente assim, sabe? Porque quando você tem esse tipo de grupo, a energia ela é muito boa. E sei lá, eu acho que é o que eu tentei, é o que eu busquei na minha vida como um todo. De tentar... Eu só falo isso porque às vezes a gente tem uma visão muito rígida de querer fazer um caminho e acha que porque a gente planejou, vai acontecer. Minha experiência de vida é que isso não é verdade. Isso só dá certo em empresa porque tem um ditador lá em cima. Senão não daria. As pessoas, né, numa relação humana, funcionando juntas, elas vão ficar se mexendo e variabilizando o tempo inteiro. Então eu acho que, sei lá, use as suas oportunidades. Quando eu conheci a Yuri, minha esposa, eu conheci ela numa quarta-feira.
no sábado eu fui morar com ela. Nossa, mas isso é um disparate, né? Isso é uma loucura. Se você não fizer isso, você não vai ter história pra contar. E é isso que parece fazer sentido. Ao mesmo tempo que a gente precisa construir repertório em cima do repertório dos outros, a gente também constrói o nosso. E quando você consegue construir o seu repertório a partir de você, sua vida vai tendo um pouco mais de sentido. E quanto mais a sua vida tem sentido pra você, menos você é dependente do sentido das coisas. E eu acho que isso permite uma vida adulta e uma velhice mais massa, mais segura.